Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar um pouco sobre o batismo com fogo que Jesus trouxe. O texto com o qual eu quero começar é Lucas no capítulo 3, João Batista falando sobre Jesus. Muita gente estava numa expectativa grande sobre quem seria Jesus e o João Batista disse: eu na verdade batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ou seja, ele é muito superior a mim, eu não sou digno nem de mexer na sandália dele. Ele é que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa expressão tem sido muito conhecida no meio pentecostal como quase sinônimo, batismo com Espírito e com fogo. No meio pentecostal, a maior parte das pessoas acredita que esse fogo é a empolgação, a animação, a emoção que acompanha o batismo com o Espírito Santo e toda a atuação do Espírito Santo. Eu não entendo assim. E eu vou ler o próximo versículo para você ver por que eu não entendo assim. Batismo com fogo é perseguição. Bom, o versículo seguinte diz: a sua pá, Jesus, a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Queimará no fogo. O fogo é juízo, é para queimar. E o batismo com fogo é a perseguição que vem sobre quem é do Senhor e testifica do Senhor. Satanás, que se opõe a nós e que domina o mundo, a Bíblia diz que o mundo está posto no maligno, e nós sabemos que Satanás age em espírito. Ele é espírito através de seus demônios, espíritos limitados, é verdade, não são como Deus, nenhum demônio. Satanás também não sabe tudo, não está presente em todos os lugares e não tem toda a força, mas ele é espírito e nos acompanha em espírito. Quando temos o Espírito de Deus e somos batizados no Espírito Santo, são duas coisas diferentes. Ter o Espírito de Deus vem na conversão. O batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção, como bem enfatizava o servo de Deus que pregou nos Estados Unidos. Ele era presbiteriano, o Finney, Charles Finney. Ele pregou bastante sobre essa segunda bênção, batismo com o Espírito Santo. A liberação do Espírito Santo que está em nós para agir e atuar. E quando nós somos batizados com o Espírito Santo, temos os dons espirituais e atuamos sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, Satanás sabe muito bem. Os demônios que estão à nossa volta conhecem muito bem. Os demônios conhecem muito bem o Espírito Santo agindo em nós. E quando estamos na força da carne. Se estamos apenas na nossa força, na nossa capacidade, no nosso raciocínio humano, então Satanás larga para lá, porque o resultado vai ser fraco. Veja bem, a conversão é sobrenatural. Ninguém vem ao Pai senão... ninguém vem a Jesus senão o Pai trazendo, e ninguém vem ao Pai senão através de Jesus. Então, essa operação é sobrenatural, é o Espírito Santo. Por isso a gente precisa desse batismo, desse poder do Espírito Santo para agir
fortemente, de forma sobrenatural. Quando nós não somos batizados no Espírito Santo, nós agimos na força da carne, na nossa capacidade, no nosso entendimento, com os recursos que temos. Nós não agimos sobrenaturalmente e vai ter muito pouco resultado espiritual. O que é espiritual, o novo nascimento, não provém do que é natural. Entenda isso. Raciocínio, convicção doutrinária, conhecimento da Bíblia, citações da Bíblia, não conseguem converter uma pessoa. É uma ação sobrenatural, é o poder do Espírito Santo que vai convencer a pessoa. Portanto, quando a gente é batizado com o Espírito Santo, o diabo sabe e treme. Quando a gente está na força da carne, só na nossa capacidade, o diabo larga para lá, porque ele sabe que a gente não vai conseguir fazer muita coisa. Na minha vida pessoal, Deus permitiu que isso acontecesse, que eu passasse por essa fase de me tornar um líder sem ser batizado com o Espírito Santo. Eu me esforçava, me dedicava, eu amava a obra de Deus, mas depois que fui batizado com o Espírito Santo, os resultados eram muito diferentes. O poder convencedor de Deus era outra coisa. O batismo com o Espírito Santo faz diferença. Então, Jesus batizaria, o João Batista falou, e de fato isso aconteceu. No Pentecostes começou e dali por diante continuou. Jesus continua batizando com o Espírito Santo todo aquele que quer e busca. Tem que haver um comprometimento pessoal para ser batizado com o Espírito Santo. Mas eu quero focalizar o batismo com fogo, que não é o sentimento, a emoção que acompanha a operação do Espírito Santo, é perseguição. E o diabo, sabendo que nós estamos batizados com o Espírito Santo, com dons espirituais, com poder sobrenatural, sendo usados por Deus, ele vai concentrar sobre nós as suas baterias de perseguição, seremos alvo de Satanás. Isto é o batismo com fogo, a perseguição. Você lembra que Jesus falou, a partir de agora estarão divididos numa casa 2 contra 3 e 3 contra 2, por causa do Evangelho. O crente que não dá testemunho não tem problema com seus parentes que não são do Senhor. Ele convive, se entende bem com os parentes que não são do Senhor. Mas aquele que é cheio do Espírito incomoda os outros, a quem Satanás pode usar. E então há divisão. E havendo divisão, há perseguição. Os que não são do Senhor vão perseguir os que são do Senhor. Mas no trabalho também vai ser assim. Na vizinhança também vai ser assim. No mundo vai ser assim. E infelizmente, até na igreja vai ser assim também. Aqueles que não compreendem, que não são batizados com o Espírito Santo, não têm um entendimento do que é a obra sobrenatural de Deus, esses vão perseguir os que estão fazendo a obra de Deus. A perseguição virá de muitos lugares. Há muitas pessoas que estão experimentando perseguição na igreja, por parte de irmãos até bem intencionados, como o apóstolo Paulo era antes de se converter. Há pessoas nas igrejas assim, bem intencionadas, que acham que tudo tem que ser de acordo com a cabeça deles. E perseguem os outros cristãos que querem ser diferentes. A perseguição há na família, no mundo, no trabalho, na igreja. Isto é movido por Satanás para combater a pessoa que dá fruto. Isso é o batismo com fogo. A pessoa que quiser testemunhar do Senhor, falar de Jesus, vai sofrer perseguição, vai ser batizada com a perseguição. Jesus diz que a gente vai salgar. O sal pode se tornar insípido, mas se o sal se tornar insípido, só pode ser salgado com fogo. Interessante. O fogo faz despertar o sal, o valor do sal. O sal insípido vai ser reformado, remodelado com fogo. O fogo da perseguição faz o sal mudar. Bom,
batismo com fogo é perseguição. E essa perseguição é por causa do batismo com o Espírito Santo. Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus batiza com perseguição. Quem quer dar fruto vai ser perseguido. 2 Timóteo 3, versículo 12. Quem quer ser fiel, viver fielmente, piedosamente em Jesus, será perseguido. Isto é o batismo com fogo.